Quer saber como esse cara consegue fazer mais de 10 mil reais por mês sem precisar sair de casa e ainda continuar ganhando cada vez mais de forma crescente? Então clique no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Tem uma coisa que eu vejo muito, né, principalmente com a popularização do LinkedIn, né, o pessoal que sai de sabático. Eu fico olhando quantos são aqueles que realmente se planejaram e falaram assim, olha, trabalhei já há 15 anos e eu mereço um descanso, né? Tem empresas que até chamam isso aí, tem vários nomes bonitos para isso, né? Recharge, né? Vamos recarregar, ou não sei o que, dá um tempo, três meses, dá um tempo pra pessoa que acha legal. A gente tinha isso, né? Às vezes era até remunerado, né? Um mês assim, ó. Licença não remunerada. Licença, exatamente, ou licença licença remunerada e não remunerada, mas ok, isso. volte, seja acolhido e tudo bem. Mas quantos eu não vejo que é aquela questão do... Somos seres humanos, temos ego, né? E é difícil admitir, né? Pô, tô com um problema, então, por algum motivo, sai da empresa, ou é saído da empresa, né? Ou saíram com você da empresa. E aí você fala assim, não dá pra voltar a trabalhar dessa forma. Uhum. E aí você fala, estou em sabático. Eu acho que é a plena maioria. Quando eu olho, eu falo assim, puxa, que triste. Mas ainda não foi planejado. assim, Será que foi planejado esse sabático? Tem mas casos. ainda assim, eu acho que é a melhor coisa, mano. Porque assim, voltando no meu relato, que é o caso como aconteceu, eu tive esse episódio, e aí meu relacionamento terminou, inclusive. Voltei a malhar, voltei a fazer exercício, voltei a me encontrar. Mais que se cuidar, como eu já não tinha mais nada em teoria que eu tava falando assim, isso eu gosto de verdade. Exato. Eu falei, o que eu gosto? Então voltei a malhar, voltei a curtir as coisas que eu fazia. Atualizei a identidade e tal. Só que eu não curei aquilo. Por isso você falou, foi diagnosticado? Eu falei, não, eu não curei aquilo. Eu achei que tava tudo bem. Porque eu voltei a malhar, tudo, mudei de empresa, voltei pra São Paulo. Quando voltou, assim, foi o caos. Então, esse é... Você assumiu um novo compromisso... Não tratar a feridinha, ficou só uma coisinha... Cara, aí foi... Cara, deixa eu te contar uma coisa que poucas pessoas... Bom, vocês vão ouvir poucas pessoas falando sobre as coisas que eu falo. Pior do que o primeiro burnout é o segundo burnout. Nossa. Por quê? Você recebeu um carimbo de que, olha, você não tem mais condições de fazer o que você faz. Imagina que você lutou, você trabalhou a vida inteira, que foi meu caso. Eu trabalhei 23 anos nas principais emissoras de rádio e TV. Quando eu cheguei na principal emissora, entrevistando Fernanda Montenegro, assim, eu tava muito feliz. Era um momento de tipo, nossa, uau, trabalhei bastante e vai ter muito pela frente. Eu tenho burnout. Nesse momento, como as coisas aconteceram, eu perdi o chão, perdi o rumo, perdi, né, todos os sonhos, porque você fala assim, não, mas calma, eu tô voltando, né? E geralmente quando você volta com uma série de adaptações, de novo. Tem empresas hoje que me contratam, que fazem esse trabalho de reabilitação e tá tudo certo. A pessoa, ela adoeceu porque se entregou demais. Então, existe algum erro ali no fluxo, sabe igual quando tem vazamento? Vamos consertar, então, o problema. E aí, você... Quando recebe esse carimbo e é demitido, você fala assim, será que eu não sirvo então para mais nada? Aceitei um trabalho imediatamente com o astronauta Marcos Pontes, que eu tinha entrevistado ele para o meu livro, mas eu não tinha condições nenhuma de aceitar um trabalho para popularizar a ciência no início do governo. Mas mesmo assim, se eu estou desempregada, o que eu falei? Claro que sim. Claro. Bora, né? Eu sou profissional, olha aqui. E aí o segundo foi muito pior do que o primeiro, por quê? Porque eu voltei para o mesmo modelo de trabalho. Então, aquela velha história. Você não aprendeu a lição com o professor, você vai repetir de ano. Então, o segundo burnout é muito pior do que o primeiro. E se você não respeitar nem o primeiro nem o segundo, vai vir um AVC, vai vir um infarto. Eu espero que não. Porque as pessoas que estão no caminho do burnout negam muito. Não. Tem umas coisas aí que eu tô entendendo que essa moça tá falando, mas não é comigo. Não é comigo. Eu vou tirar férias esse fim de semana, não vou fazer nada, eu vou melhorar. Então, assim, busque um profissional que vai te pedir exames de sangue e um muito importante que não está no hemograma completo é o cortisol, que é o hormônio que mede o nível de estresse do seu corpo. E esse é um medidor, ele não é oficialmente o exame que vai definir se você tem burnout ou não. Mas, cara, se você tá com as suas células inflamadas...
quer dizer alguma coisa. O meu cortisol na época era 31, o máximo era 18 para mulher da minha idade. Você entende? Então, assim, se você tem exames hoje, se a tecnologia está a favor aí, né, de termos mais qualidade de vida, então use a seu favor. Não deixe para procurar o médico só, né, quando você estiver sob risco de convulsão, quando você já estiver vivendo uma emergência. Não, então, na prevenção, depois, se quiser, a gente fala mais sobre isso, né? Sobre o autocuidado, que é fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Então, faça os seus exames, faça o hemograma, veja como é que está o cortisol e perceba se você está vivendo um ritmo de vida compatível com a sua identidade hoje e não com o Mário de 10 anos atrás. Não tô dizendo... Não, sim, eu tô pensando porque assim, eu era um foguete com 20 e poucos anos, agora não dá mais pra ver, levar essa vida. Nossa, eu trabalhava no SBT, fazia faculdade, trabalhava na Jovem Pan e fazia frila. Nossa, ainda fazia e namorava, e namorava sério, você entende? Então, nós quando temos menos idade, sim, você tem muito mais energia, seu metabolismo... Né, que a gente fala, né? Você tinha vários, né, de uma vez. Você tem um metabolismo diferente, então, tá errado isso? Não, isso é um fato, é biológico. Então, dos 20 aos 30, você tá lá, uau! O Ricardo Amorim fala no meu livro o seguinte, quando você tem menos oportunidades de trabalho e mais tempo, você vai dizendo sim. Opa! Nossa, o Watts vai brigar comigo. Não, ele já falou que é aqui, ó, como que é, Watts? Ele é seu amigo, você pode ser seu amigo, ensaiado de perto. Aí ele diz o seguinte, aí conforme o tempo passa e você vai acumulando, assumindo mais responsabilidades, o seu tempo vai diminuindo. Então, se você não aprender a dizer não, se você não aprender a reconhecer os seus limites, você vai adoecer. Então, não adianta você querer maximizar o seu dia, minimizando a sua noite, dizendo que, não, depois eu durmo, fim de semana eu durmo. Isso tem um preço. Isso tem um preço. E é disso que eu tô falando. Porque você tá vindo numa pegada que isso até então não te afeta tanto. Só que aí quando você vai dos 30 aos 40 e você não faz essas pausas voluntárias, vem um burnout, que é uma pausa involuntária. Como eu disse, é um freio. Dizendo, olha, nesse ritmo que você tá não vai dar. Isso quando o pessoal ainda não abre o computador no fim de semana, que deveria estar descansando e continua trabalhando. Isso é uma outra história. Você sabe que ontem eu estava virtualmente num evento com o Domenico Di Masi, pela Câmara Italiana, e ele falando sobre o ócio criativo e tal, e eu questionei ele assim, porque assim, o ócio criativo, muitas pessoas acham que tem umas ideias muito equivocadas, mas ócio criativo é quando você produz riqueza intelectualmente. Isso que nós estamos fazendo aqui para ele é um ócio criativo. Isso não é um trabalho para vocês, como vocês falaram. Isso é um ócio criativo. Trabalho para o Domenico Di Masi é o trabalho manual, é um operário. Isso é um trabalho. E aí eu perguntei para ele, eu falei assim, mestre, olha só, essa história de produzir riqueza, né, intelectualmente, mais a tecnologia, tira a permissão da desconexão. Então você se sente culpado por descansar, você se sente culpado pelo fim de semana não estar trabalhando, não estar produzindo conteúdo e tudo mais. A gente trabalha com conteúdo, fica ligado o tempo inteiro, certo? E aí ele brincou, ele falou uma coisa tão interessante, ele falou assim, olha, não é o amor ao trabalho em alguns casos, às vezes é o ódio à família, é o ódio ao estilo de vida. E você vai, então, se apegando ao trabalho. Faz sentido o que eu disse? Total. Por exemplo, pessoas que estavam, não estou generalizando, mas pais que estavam doidos para voltar do home office porque não aguentavam mais ficar em casa com os filhos. Tem de tudo, né, André? Tem de tudo.